Encerrando então o estudo desse módulo, a gente vai analisar os direitos e deveres do nu proprietário. A gente já falou que eles não estão todos expressos no Código Civil e a gente deve fazer uma interpretação dos artigos que dizem respeito aos direitos e deveres do usufrutuário, para extrair quais são os deveres e direitos do nu proprietário. O primeiro direito do nu proprietário é dispor da propriedade, vender o imóvel ou bem móvel objeto do usufruto. Há um direito do nu proprietário alienar, vender o imóvel mesmo existindo o usufruto em vigor. A gente já tratou disso no primeiro vídeo, onde ficou claro que, em caso de venda do objeto de usufruto por parte do nu proprietário, o usufrutuário continua tendo seus direitos resguardados, porque o usufruto é um direito real, exercido contra todos, exercido contra terceiros. Então, o comprador desse objeto do usufruto, ele deverá continuar respeitando o direito do usufrutuário. Quando a gente fala em dispor, a gente soma também todas as possibilidades de darem garantia fiduciária a esse imóvel. Por exemplo, a hipoteca. É possível que no proprietário hipoteque o imóvel sem problema nenhum. O credor hipotecário terá que respeitar o usufruto também. Melhorias do bem, obviamente que no proprietário pode ampliar o bem, melhorar o bem, e isso também não onera o usufruto e não tira o direito do usufrutuário. E defender a propriedade do bem aqui através da ação reivindicatória de propriedade. A gente já estudou que, existindo a divisão entre posse direta e indireta, as ações possessórias, ação possessória é diferente de ação reivindicatória. Ação reivindicatória debate propriedade, essa é de uso exclusivo do nu proprietário, mas ações possessórias debatem posse, reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório, são todas ações possessórias e, sendo a posse dividida entre posse direta e indireta, ambos, tanto no proprietário como o usufrutuário, podem utilizar-se dessas ações. São deveres do nu proprietário. Pagar os tributos relacionados à propriedade do bem. No vídeo anterior, estudamos que alguns tributos que derivam da posse do bem são de responsabilidade do usufrutuário. Atenção, IPTU e ITR são impostos que são de responsabilidade do usufrutuário, decorrem da posse do imóvel. Aqui, impostos relacionados e tributos relacionados à propriedade do imóvel podem ser considerados aqueles que são de melhoria do bem. Por exemplo, uma rua que passa na frente do imóvel vai valorizar o imóvel. Esse seria, portanto, um tributo de responsabilidade do nu proprietário, uma contribuição de melhoria, né, que seria de responsabilidade do nu proprietário. Dever de arcar com as despesas extraordinárias do bem, reparar alguns tipos de danos, bem como arcar com despesas que ultrapassem 2/3 do rendimento líquido anual. Discutimos no vídeo anterior que o usufrutuário deve fazer a manutenção do bem. Porém, se o dano que deve sofrer essa manutenção ultrapassar o valor de 2/3 dos rendimentos anuais do objeto que está sendo fruído, esse também deve ser de responsabilidade do proprietário, porque seria, no caso, uma manutenção extraordinária que extrapola os limites das manutenções comuns e cotidianas do bem de usufruto. Por fim, nós devemos tratar então da extinção do usufruto. Há alguns meios de se extinguir o usufruto. O primeiro deles é através da renúncia. A renúncia de quem? Do usufrutuário. O usufrutuário, através de ato solene em que sentido? Escritura pública, irá renunciar ao usufruto. Lembrando que, no caso de bens imóveis, né, aqueles que ultrapassem o valor de 30 salários mínimos, sempre o ato deve ser solene, sempre o ato deve ser através de escritura pública. Quando não passa dos 30 salários mínimos, o ato pode ser entre as partes, um contrato, né? Poderia um contrato ser, portanto, registrado posteriormente e
trazer essa renúncia ao bem do usufruto. Morte do usufrutuário ou extinção da pessoa jurídica. Nós já tratamos que o usufruto pode ser por tempo determinado ou vitalício, ou seja, enquanto o usufrutuário viver. No caso de morte do usufrutuário, está extinto o usufruto. Só lembrando que na prática, dentro do direito registral, a simples morte do usufrutuário não faz suprimir o usufruto da matrícula do imóvel. É necessário requerer a supressão. E essa supressão vai custar, né, terá uma taxa, emolumentos, no caso de imediata tentativa de supressão. Se passarem 5 anos do falecimento do usufrutuário, essa taxa não é mais cobrada. No que diz respeito às pessoas jurídicas, já estudamos que é plenamente possível estabelecer um usufruto em favor de uma pessoa jurídica. Esse usufruto de pessoa jurídica, ele pode ter um tempo determinado e se não tiver tempo determinado, a lei civil fala que deve ser no máximo de 30 anos. Portanto, esse usufruto instituído para a pessoa jurídica é sempre por tempo determinado. Termo final. Aqui, termo final é para os usufrutos instituídos com prazo determinado. Chega seu termo final, extinto está o usufruto. Cessação do motivo. Aqui nós temos os usufrutos que são instituídos de forma legal. A lei institui alguns usufrutos. Por exemplo, o usufruto que o pai tem em relação aos bens dos filhos menores. No caso da maioridade dos filhos, esses bens eles serão automaticamente o usufruto sobre esses bens será extinto, porque o motivo pelo qual o usufruto existia cessou, ou seja, a menoridade cessou. A destruição da coisa objeto do usufruto também causa a extinção do usufruto. Lembrando aqui a questão do seguro, nós já tratamos sobre isso. Se o bem era segurado e foi destruído e o no proprietário reconstruiu o bem e o prazo de vigor do usufruto ainda existia, o usufrutuário vai poder retomar o usufruto. E pela consolidação. Aqui é uma polêmica doutrinária sobre a existência ou não, ainda no novo Código Civil, da consolidação do usufruto. No seguinte sentido, o nu proprietário pode vir a comprar o usufruto do usufrutuário. Como assim comprar? Na prática, como isso se daria? O nu proprietário oferece dinheiro ao usufrutuário e o usufrutuário recebe esse dinheiro e abre-se mão através de ato solene, através da escritura pública do usufruto que está averbado na matrícula do imóvel. Parte da doutrina afirma que ainda é possível fazer essa consolidação, ainda é possível no proprietário ir lá e adquirir o usufruto do usufrutuário, indenizar o usufrutuário para que o usufrutuário saia do bem, deixe de possuir o bem e, consequentemente, outorgue os requisitos legais para isso, no caso de bem imóvel, a escritura pública. Outra parte da doutrina, a primeira parte da doutrina aqui a gente tem dois doutrinadores que a gente usa bastante, Flávio Tartucci e Carlos Roberto Gonçalves, que entendem que ainda existe essa possibilidade de consolidação. Outra parte da doutrina entende que, por ser um direito personalíssimo, né, no caso de usufruto para pessoa física, ou até no caso de usufruto para pessoa jurídica, essa consolidação não poderia existir, né, não seria algo recepcionado pelo novo Código Civil. Nessa corrente filiam-se Maria Helena Diniz e o Pablo Stouzo Gagliano. Né? Então, a regra geral é que nada impediria que o no proprietário oferecesse uma indenização ao usufrutuário, que, sendo plenamente capaz, poderia fazer a renúncia, que é outra forma de extinção do usufruto, fazer a renúncia do usufruto por ter percebido esses valores. Então, mediante essa divergência doutrinária, me parece que ainda há sim a possibilidade de consolidação nesse sentido.